Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, a segunda parte, né, do nosso vídeo aqui, tá, pessoal? Do nosso tema de hoje, que é o que, pessoal? O que é o sentimento de culpa? Eu acho que vai pegar quase a maioria, né, das pessoas aqui que assistem meu vídeo, tá? Então tem para onde a gente fugir, faz parte isso, tá? Isso faz parte da nossa concepção aqui como ser humano, né? Porque você viu que na primeira parte eu expliquei que a gente tem um corpo físico, né? Você acredita que você tem um corpo físico? Porque você está vendo. Mas também você tem um corpo mental, emocional e espiritual, o qual é a nossa consciência que administra tudo isso, tá? Então, por isso que a gente viu que o sentimento de culpa, quando ele surge na gente, ele atinge todas essas áreas que a gente tem, todos esses campos, tanto o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Por isso você viu lá, né? O que é que a gente viu na primeira parte que ele falou o que é esse sentimento de culpa? A gente viu que esse sentimento de culpa, né, ele fala que é uma emoção complexa e multifacetada. Então, por isso que é complexa e multifacetada. Então, tem várias facetadas e facetas, né? Que pode surgir resposta variada de situação. Então, pode surgir essa sentimento de várias partes aí, é variada, aí pode surgir a situação do sentimento de culpa. Ele diz, é uma experiência emocional, né, que a nossa consciência experimenta, comum, comum que envolve sentimento de remorso, arrependimento e auto-reprovação. Então a pessoa está se auto-reprovando, auto-criticando, né? Passa por tudo isso. Alta punição, se punindo também. Todos esses sentimentos surgem por um comportamento considerado inadequado ou errado. Então, um comportamento que você sabe que está errado, e aí você faz. Quando você faz, você fica se culpando. Por isso que eu disse, pessoal, uma pessoa que julga a outra, a pessoa que culpa ela, ela vai culpar a outra. Essa não é a nossa função, pessoal, tá? Vocês têm que entender isso. Então, uma pessoa que está julgando a outra é porque ela julga a si mesma. Se ela cometer aquilo, ela vai ter um julgamento contra ela, tá? E não é a função dela, tá? Não é a função dela julgar nem ela e nem ninguém, tá? A função dela está aqui para obedecer, entrar na frequência boa, tá? Se você está na frequência boa e aí tem um erro, tranquilo, errei e tal, eu sou ser humano como outra qualquer. As outras pessoas também erram, tá? Mas é isso, tá? Que surge na nossa consciência. Aí ele fala, a culpa pode ser entendida como um processo da mente e da consciência. Então, é um processo da mente, é onde vem os pensamentos, e da consciência, o qual também vai envolver outra camada, que é a camada da emoção, que envolve avaliações de nossa ação, pensamento, sentimento, em relação ao próprio padrões e valores morais e éticos. Então, envolve isso. Por isso que quando a gente está trabalhando na espiritualidade, pessoal, a gente não pode deixar a moral de lado, nem a ética. Mentir. Por isso que vocês que vão para grupo religioso, tá, pessoal? Você moralmente está fazendo coisa aí, ou então está mentindo, não faça isso, pessoal. Surge sentimento de culpa em você aí, e capaz de você, né, se perder nessas energias,
tá? Não faça isso, pessoal. Então, se você vem para trabalho você vai trabalhar a moral e a ética, tá? Você vai ter um padrão, vai colocar, mas tudo bem. Se você desliza, cai, você não julgue você, pessoal. Não julgue você. Tá tudo certo. Eu errei, reconheço, eu errei. Volte e se arrependa sinceramente mesmo. É isso que a gente tem que fazer, tá? Aí ele fala, a maioria das pessoas possui um conjunto de normas internas. Todo mundo tem essa norma interna, né? Que orienta seu comportamento e sua escolha. E quando essas normas são violadas, a culpa pode surgir como um sinal de que algo está errado e que é necessário fazer algo para corrigir o erro. Então, temos que corrigir o erro, tá? Fazer algo aí, trabalhar a espiritualidade, melhorar, tá? Não se culpar, tá? Aconteceu, aconteceu, tá? Acabou, já foi, tá? Agora vamos tocar a bola. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu aprendo sobre isso aqui? É isso que a gente tem que fazer. Não adianta você ficar ali pensando, vibrando, ai, eu fiz aquilo, ai, ai. Não adianta, tá, pessoal? Isso não vai resolver nada, tá? O problema, né? Aí ele fala, embora a culpa possa ser desencadeada por um comportamento real e percebido como inadequado, também surge por um evento ou circunstância que não esteja sob o controle. Aí ele dá o exemplo, né, que a gente viu, que você pode sentir culpa por não ajudar um amigo em necessidade, mesmo que não tenha a sua culpa causada a necessidade dele, mas você se sente culpado. Essa é uma culpa que pode surgir com um senso de responsabilidade pessoal e de um desejo de ajudar a fazer a diferença. Então, pessoas que colocam essas coisas, né, pessoal? Principalmente pessoas que como é que se diz, aquelas pessoas na psicanálise, pessoas obsessivas, né? Pessoas que quer um comportamento tudo certinho, tá? Essas pessoas sofrem com isso, tá? Quando essa culpa bate, tá, pessoal? Essas pessoas sofrem, tá? Aí ele fala, o sentimento de culpa tem consequência em nossas vidas emocionais e comportamentais. Pode levar ao sentimento de tristeza, ansiedade, depressão, bem como comportamento de isolamento, autoabandono. A culpa também pode levar à autocrítica, à sensação de fracasso, afetando a autoestima e a autoconfiança. Então, vai ser uma bagaceira geral, tá? Se você ficar nessa frequência aí, vibrando nessa frequência, tá, pessoal? Aí ele fala, no entanto, a culpa pode ter um efeito positivo em nossas vidas, como a motivação de corrigir erro, melhorar nossa ação futura. A culpa pode ajudar a gente a reconhecer nossos próprios valores, prioridades e nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Essa motivação pode ser importante para nos ajudar a crescer e nos desenvolver emocionalmente, né, espiritualmente e desenvolver como pessoa. É importante, tá, pessoal? Por isso que também tem um lado positivo. Aí ele fala também mais. A culpa pode ter sido uma emoção importante para regular a cooperação social e a manutenção da relação da confiança em grupo social. Então, num todo na humanidade, tá? Esse sentimento da culpa, ela de um modo geral serviu para regular as coisas, para que o camarada não fizesse coisas erradas, tá, pessoal? Porque se a pessoa não tem uma regulação interna dela, ela começa a fazer coisas erradas, tá? Aí ele fala, a culpa também pode
ter ajudado a manter a ordem social, incentivando o indivíduo a seguir as normas e valores de grupo. Então, ajudou, né? Ajudou a manter a ordem social, a culpa, tá? Incentivando o indivíduo a seguir as normas, valores de um grupo. Porque senão a gente não ia viver em sociedade, em grupo, pessoal. A gente não ia viver. Porque cada um não tem uma regulação, ele quer matar a pessoa e mata, a outra quer tomar coisa da outra. Então, quando há essas coisas é porque há um desregulamento na pessoa. Pessoas que infringem a lei, cometem coisas aí, porque a regulação dela interna não está agindo, tá? Às vezes não tem nem sentimento de culpa mais, tá? Eu contei a história aqui do que eu vi, né? Foi num documentário que o bandido, né, que ia matar a outra pessoa, ela sentiu, tá? Aquela coisa de não matar e tal, mas ela foi lá e matou. E ela disse que quando foi matando um, matando outro, mas o sentimento de culpa dela já não tinha mais efeito nela. Ela já não sentia mais nada. Então, quando ela ia matar uma pessoa, não sentia mais nada. Tá? Então, já tem muitas pessoas dessas daí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E é isso porque aquele é uma regulação interna para você não fazer o mal. Mas você vai fazendo, vai fazendo, não tem arrependimento, então você não sente mais. Então você se torna um demônio. Por isso que tem que sentir, pessoal. Tá? Aí, segunda parte, pessoal. Embora a culpa possa ter uma emoção comum e importante, nota que nem todas as situações que envolvem a culpa são iguais. Por isso, o trabalho de um psicólogo, né, um terapeuta, é importante para ajudar a pessoa a entender sua experiência com relação aos efeitos da culpa em seu comportamento. Então, o psicólogo, o terapeuta, ele vai ajudar você a entender, né, que isso faz parte do processo humano, entender a sua experiência com relação ao efeito da culpa. Então, se você se comporta assim, você vai ter esse efeito, porque você tem a culpa aí. Tá? Faz parte do ser humano, essa energia tá aí para regular as coisas internas, para a gente não fazer coisas aí bizarras, tá, pessoal? Então, serve como um regulador, tá? A culpa é um regulador, mas é uma energia baixa, porque vai trazer um sentimento que vai começar a doer a nossa alma, vai uma coisa desagradável, né? Então, por isso que não para regular o que a gente vai fazer. Por isso que a gente trabalha a espiritualidade para a gente melhorar, pessoal. Não fazer as coisas que não devem, andar mais tranquilo, a mente em paz, com alegria, tá? É essa frequência que a gente tem que estar. Mas o que é que tem muitas coisas para a gente fazer, tá? E às vezes até incentivado pela Matrix, pelas pessoas que andam, aí a gente faz errado e a gente sente culpa. Aí ele fala, sentir culpa pode ser um sentimento extremamente desagradável e paralisante. Então, é desagradável. Quem sentiu culpa aqui, coloca aí nos comentários. Não sei se esse sentimento é agradável, é bom, é bom para sentir. Coloca aí nos comentários. É desagradável, né? Ele fala, a culpa pode surgir por variadas razões. Desde o erro cometido no trabalho, até mesmo uma decisão pessoal que afetou alguém negativamente, ou então uma palavra, alguma coisa se falou, tá, pessoal? A gente não é para falar palavra para e tem pessoas aqui nas redes sociais falando palavras, pessoal, não tá nem. Nossa, então, será que o regulador da culpa dessa pessoa está ainda com essa pessoa? Essa pessoa já virou um demônio? É para se pensar, tá, pessoal?
Porque você fala uma coisa para a pessoa, afetar outra pessoa negativamente, nossa, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Por isso que aqui no meu canal, você não puder falar nada que vai lhe ajudar, não vou falar nada que vai atingir você negativamente. É muito ruim. Aí ele falou, no entanto, é importante lembrar que todos nós cometemos erro. Então, todos nós estamos cometendo erro, pessoal. Seja pequeno, grande, médio, a gente está cometendo. Tá? Estamos melhorando, pessoal. Aqui, a espiritualidade é para trabalhar a nossa melhora. Não é dizer que agora a gente é o melhorzão, é o bonzão, tá? Como alguns pastores se colocam nessa posição. E aí, quando erra, como é que acontece? Tá? Por isso que o pastor que veio na rede social se falou aí que errou, pediu perdão e tudo. Nossa, isso é uma atitude muito boa, pessoal. Isso vai curar a alma dele, tá? Porque a maioria desses, quando comete coisa aí, ele não vem pedir perdão, não vem falar nada, tá? Porque eles se colocam como autoridade, como é que tem todo o poder, é que faz as coisas acontecer. Então, é por isso, tá? Por isso que eu não entro nesse espírito aí, tá? Que quem entrar nesse espírito vai ser uma queda total, tá? Aí ele fala, no entanto, é bom lembrar que todos nós cometemos erro e que culpa não deve nos consumir. Aqui estão algumas dicas para ajudar a parar de se sentir culpa. Então, ele aqui vai dar umas dicas de como você tem que fazer para que esse sentimento de culpa, né, pessoal? Não, você não comece a sentir na sua vida. É o que é que você tem que fazer. Vamos ver aqui. Ele fala, primeiro, aceita que você é humano. Então, aceite que você é um ser humano que está errando. A gente está errando. A gente tem que aceitar isso, pessoal. Porque se você se coloca em uma posição que você é o super-homem, que não faz nada errado, não sei o quê, como alguns pastores, algum líder aí, né? Se coloca que eu sei de tudo, eu sei. tá? Tá certo, pessoal? Então, se você se coloca assim, você não é ser humano, pessoal. Então, ser humano, a gente tá errando. Tá? Então, você tem que aceitar que você é isso. Depois, faça as pazes com você e com o outro. Então, faça as pazes com você e perdoe o outro. Por isso que a primeira coisa que você tem que perdoar é você, tá? Porque quando você perdoa você perdoa o outro. Aquele que não perdoa o outro é aquele que não perdoa ele mesmo. Ele culpa ele. Talvez essa pessoa, se cometer algo aí grave, é capaz até de ele querer sumir daqui pela tanta vergonha e culpa que ele vai sentir. Tá, pessoal? Mas é isso, a gente pode cometer também. Eu aqui, pessoal, posso cometer alguma coisa que grave. Eu tô aqui trabalhando, sou uma pessoa tranquila, tá? Levo minha vida aqui, mas pode acontecer uma coisa, eu não sei. Um cara invade, aí eu chego, meto o negócio, mato o cara. Eu matei uma pessoa. E aí agora, pessoal? Eu vou ficar agora com sentimento de culpa. Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu sou um espiritualista, eu estou falando de paz, tranquilidade, cheguei e matei o cara. Mas pode acontecer, pessoal. A gente é humano, tá? Então, se perdoe, tá? E perdoa a outra pessoa, tá? Se necessário, tá? Ele fala, se necessário. Aí, terceiro, fique atento às suas expectativas. Então, fique atento às suas expectativas. Não faça expectativa, pessoal. Ah, eu sou. Tem muito isso da igreja, né? Sou da igreja, eu tenho que fazer o bem, demonstrar que você não tem que demonstrar nada para ninguém, tá? Você tem que ser você mesmo, se conectar com você, ser você mesmo, sentir você, tá? Viver como você viveria mesmo, tá? Fazendo bem na hora certa, tá, pessoal?
tem que demonstrar nada. Ah, você tem que, é isso, tem que demonstrar. Não, não tem que demonstrar nada. Você tem que ser você. Sinceramente, não crie expectativa. Não faça que eu vou fazer esse plano aqui. Não faça isso, pessoal. Isso acontece muito quando vira o ano, né? As pessoas dizem, vou fazer a expectativa, vou fazer isso. Isso vai consumir você, vai trazer sentimento de culpa. Lembra que quando virou o ano aqui, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Não faça promessa, não faça planos, metas para esse ano. Não faça isso. Deixe a coisa rolar. Cada dia que você acordar aqui dessa realidade, sua consciência, você agradece e você trabalha o que tem para aquele dia. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Tá? Então, por isso que eu já falei aqui que tinha muitos ensinando para você fazer o plano de que você ia fazer esse ano. Não faça isso, tá? E é isso que acontece, mesmo. Aí ele fala, quarto, perdoe a si mesmo. Então, seja uma pessoa que perdoa a si mesmo. Perdoa você, pessoal. Senão você não vai perdoar o outro. Olha, pessoas que não dão o perdão ao outro é porque ela não perdoa ela. Tá? É difícil, né, pessoal? Difícil essa parada, mas temos que enfrentar. Aí ele fala, quinto, pratique a autocompaixão. Então, o que é essa autocompaixão? É você ter compaixão de si mesmo. Quando você tem compaixão de você, você tem compaixão do outro. Então, quando a Bíblia fala ali, tenha compaixão do próximo, tá? Mas você só pode dar alguma coisa que você tem. Se você não tem, você não pode dar aquilo, você não pode fazer. Então, pessoas que não têm autocompaixão por ela, ela não pode fazer por outro, ter compaixão pelo outro. É claro, é a lei que Cristo trouxe lá. Amará o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama você mesmo, você perdoa você, você tem autocompaixão de você, você vai amar o próximo assim. É claro, pessoal, claríssimo, tá? O que mais? Busque uma ajuda terapêutica, né? Um terapeuta, um psicólogo, psicanalista, um terapeuta energético. Então, busque ajuda para que você saiba lidar com esse sentimento aí de culpa, tá? Você ir equilibrando isso aí, começar a ir equilibrando as suas energias, tá? Vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tá fazendo, tá? Então tem que fazer isso, tá, pessoal? Não tem pra onde correr. Você quer que eu corra para onde? Coloca aí nos comentários. Você quer que eu corra para sua igreja? Tá certo? Tá certo, pessoal? Aí, 1 João 1,9. Vamos ler aqui a Bíblia, né? Falando de culpa. Aí diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus é fiel e justo quando a gente vai e confessa de coração, tá? Com arrependimento, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, que são aquela culpa que está trazendo a culpa, e nos purificar de toda a injustiça. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Não tem para onde eu correr. Tem que correr para confessar as coisas. Não é correr para o confessionário do padre ou do pastor, tá? Você tem que fazer isso de coração. Você pode fazer isso aí dentro do seu quarto agora. Fecha o olho e você diz assim, pai, me perdoe, pai. Eu tenho agido assim, eu sei, eu sou ser humano, tá? As coisas assim, mas tira esse sentimento que eu tô me sentindo mal. Então, você vai fazer uma oração dessa sincera, Deus, você vai sentir um alívio imediato, tá? Teve um dia que eu fiz isso, tá, pessoal? Nossa, pessoal, na hora que eu tava falando, tá? Na oração,
eu estava sentindo assim um alívio, porque a culpa ela começa a pesar o seu ombro, né? A sua cabeça também pesa. Então eu fui sentindo um alívio, alívio. Quando eu vi, eu estava tão leve, pessoal. É isso que a gente tem que. Não é correr para lá para o padre para se confessar. É bom você buscar um terapeuta, uma pessoa que vai entender essas coisas, tá? Não com uma visão só religiosa, tá? Até buscar psicólogo que tem uma visão só materialista também não é bom. É buscar uma pessoa que tem uma visão do ser humano como um todo, tá certo? Aí ele fala mais o que aqui a Bíblia. Salmo 32, versículo 1 e 5. Vamos ler aqui, pessoal. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado. Então, é feliz, porque ele vai estar leve, né? Como é feliz aquele que o Senhor não atribui a culpa. Então, a culpa não cai sobre ele. E que não há hipocrisia. Então, uma pessoa que não há hipocrisia, então ela é verdadeira. Ela está vivendo aquilo que ela está na frequência que ela é, tá? Ele fala, enquanto eu mantinha escondido, né? O salmista fala, enquanto eu mantinha escondido meus pecados, o meu corpo desfinhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Então, o que é que o salmista ele confessa aqui, pessoal? Ele confessa que ele tinha o escondido o pecado dele, né? Principalmente de Deus, escondido, ele estava desfiando o corpo dele. Então, estava gemendo, ele estava sentindo um incômodo, então, um desconforto, né? Por dia e noite, a tua mão estava pesando. Então, é a mão de Deus pesando sobre a pessoa, aquele sentimento de culpa, para a pessoa voltar à frequência, tá? Volte para a frequência, tá? Ele fala, minha força for esgotada com o tempo da seca. Então, a força dele estava sendo esgotada. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri. E as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, ele sentiu o perdão ali, foi perdoado. Então, a culpa saiu do lombo dele, do corpo dele que estava gemendo de dor. Então, pessoal, é bom a gente confessar, a gente ficar livre, com a mente livre, que não fez mal a ninguém, tá tranquilo, não tá escondendo nada de ninguém, é sincero, tá? É isso que eu quero aqui, meu espírito leve, sincero, eu passando isso para vocês. Por isso que teve uma vez assim, nossa, irmão, você é tão alegre e tal. Mas é isso, é a frequência que eu entrei. Mas se eu cometer coisa aqui, eu errar, eu sou humano, eu posso errar. Mas eu tenho que vir e confessar, entrar em outra frequência, sair da frequência negativa e passar para positiva. Porque senão eu vou ficar aqui. Ai, meu Deus, irmão. Vocês vão sentir a frequência que tá diferente. Não tem, pessoal, tá? Por isso que, graças a Deus, até agora, tá? Não cometi nada grave, tá? Cometo os erros, mas não erro tão gravíssimo assim, tá? O qual eu vou trabalhando a minha espiritualidade, tá, pessoal? Eu espero que não aconteça, Deus me guarde de todas essas coisas ruins, tá? Espero, né, pessoal? Aí o que mais? É Salmo 51, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, né? E purifica-me dos meus pecados. Então, olha o que o salmista fala. Tenha misericórdia de mim, né? A oração dele. Por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga aí as minhas transgressões, Senhor. Lava-me toda a minha culpa, tá? Vocês até que estão indo para a igreja, estão aí orando, mas não estão entrando na frequência, isso tem que ser feito de todo o coração, com a sinceridade, tá? Para que a oração seja ouvida. Então, enquanto você estiver nessas frequências erradas, conheço muita gente, pessoal, tá indo para a igreja, mas ainda está se sentindo culpada, né? Pelas coisas que ela cometeu antigamente, né? Volta a lembrança, né? Então, faça essa oração a Deus, tá? Lava-me as minhas culpas e purifica do meu pecado, para você não lembrar mais, você seguir a sua jornada. Que você cometeu, já cometeu, não tem mais o que fazer. A energia já foi lançada, tá? O que mais, pessoal? Romanos 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, se você realmente recebeu a justificação, você foi justificado, que você não tem mais aquele sentimento de culpa, né, que foi pelo sangue de Cristo, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, vamos ser salvos da ira de Deus, tá? Que Deus vai trazer aí ao mundo, tá, pessoal? Estamos fora dessa ira. Aí o que mais? Salmo 38, versículo 18. Confesso as minhas culpas, em angústia estou por causa dos meus pecados. Então, o pecado, a coisa errada que você cometeu, pessoal, vai levar você a uma angústia. Você tem que confessar essa culpa aí, essa coisa, para você se ver livre. É tipo você carregando, tá? É o seu campo emocional, espiritual e na mente você está carregando uma coisa pesada. Então, por isso que a pessoa sente um peso, tá? Quando eu estava me sentindo culpado, eu sentia a cabeça pesar, um ombro, parecendo que a gente está carregando um peso. Mas quando você confessa aquela coisa, você sente um alívio assim, nossa, pessoa, parece que você tirou uma carga das costas. Por isso que Cristo fala, vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou lhe aliviar. Então, é Cristo que vai aliviar a gente desse peso, dessa culpa. É na frequência de Cristo que a gente sente o alívio dessa culpa. Tá? O que mais? Provérbio 28, 17. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o protege, que ninguém o protege. Então, pessoa, né, assassina é que mata a outra pessoa, tira a vida de outra pessoa. Então, aquilo ali, pessoal, fica a culpa atormentando ele, ele é tipo como um fugitivo até a morte dele. Até ele desprender da matéria, aquilo fica acusando ele, tá? Que ninguém o protege. Então, ninguém pode proteger. Ele tem que confessar, ele tem que entrar na frequência de Cristo para receber o alívio dessa culpa aí. Porque não tem o que fazer. Paulo também foi um que matou cristão também. Mas quando ele confessou, ele entrou na frequência de Cristo, ele disse, agora eu sigo para o alvo, esqueço da coisa que eu fiz. Esqueço para as coisas que ficou para trás e vou para frente. É isso, tem que se sentir aliviado, tá? E tem que ser verdadeiro, tá, pessoal? Não pode ser um remorsozinho, tá? É uma coisa, um arrependimento de alma mesmo.
Aí, o que mais, pessoal? Salmo 69, 69, né? 69, versículo 5. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Então, o salmista está confessando, eu fui insensato. Sensato, pessoa que fez loucura, né? Ele diz, a minha culpa a ti é encoberta. Eu encobri, ele encobriu a culpa dele. E não é para encobrir, tá? Não adianta, Deus sabe, a espiritualidade sabe de tudo, pessoal, tá? A única coisa que a gente tem que poder é da espiritualidade, tá? Não tem como. Aí, o que mais, pessoal? Ezequiel 18:20. Vamos ler. Aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Então, vamos entender aqui, né, pessoal? Então, ele fala, aquele que pecar é que morrerá. Então, qual é a morte que ele está falando? A morte espiritual. É que você entra numa vibração, mas você está morto espiritualmente. Então, se o filho pecar, né, não vai ser a culpa do pai. Mas se o pai pecar, não vai ser a culpa do filho. É isso. Ele fala, a justiça do justo lhe será acreditada. Então você vai ter crédito. Olha aí, creditada é aquele que tem crédito na mão. Então, se você está fazendo justiça, você tem crédito diante de Deus, diante da espiritualidade. E, e, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, a pessoa que está praticando a impiedade, as coisas, vai ser cobrada naquele dia. Se você continua no seu caminho, fazendo justiça, fazendo o que é justo, será no mundo espiritual, será acreditado, então você está ganhando crédito ali. Por isso que eu agradeço muito que os meus vídeos aqui, o trabalho que eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu não posso ganhar nada aqui nessa realidade, mas eu estou sendo creditado no mundo espiritual, fazendo justiça, fazendo bem às outras pessoas. Então, teve pessoas aqui no meu canal que eu nem conheço, mas elas fizeram bem a ela. Nossa, é isso que me interessa, tá? É mais interessante isso até do que eu ficar aqui enganando você, cobrar um dinheiro para será que eu vou estar se eu estar fazendo isso, eu vou ser cobrado lá, tá? Vou ser cobrado, gente. Que vergonha vai ser, né? Entende, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Salmo 38, versículo 4. A minha culpas me afoga, são como um fardo pesado, insuportável. Então, olha aqui, pessoal, é o que eu senti. O salmista ele está declarando aqui, ele diz aqui em Salmo 38, versículo 4. Ele diz, a minhas culpas me afoga. Então, é tipo como você estivesse carregando um peso e se afogando. São como um fardo pesado. Então, era isso que uma pessoa, quando está sentindo culpa, é isso, ela está carregando um fardo insuportável, então, que ela não está suportando o peso. Então, você tem que entrar aí até Cristo, porque ele vai aliviar esse fardo aí da sua alma. Ele vai aliviar, tirar o peso. E ele diz que o meu fardo vai ser leve. Entende agora, pessoal? Então, o que eu senti é o que o salmista está descrevendo aqui, tá? Aí, o que mais, pessoal? Porque pesado, tá, pessoal? A cabeça pesa, né? A consciência, muitas pessoas dizem que é só a consciência tá pesada. Na hora que você se sente culpado, né? Aí as costas pesam, que é a cabeça, tudo pesa.
É um fardo pesado e insuportável, pessoal, a culpa, né? Aí o que é que ele fala aqui? 1 João 3, versículo 20 e 21. Vamos ler aqui, pessoal. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, Deus é maior, não julgue você. Você não é para se julgar. Amado, se o nosso coração nos condena, não nos condena, estamos livres, temos confiança diante de Deus. Então, é uma pessoa que tem confiança diante de Deus. As pessoas que não têm confiança é que elas estão se sentindo culpadas de alguma coisa. Confesse, pessoal. Deixe, se arrependa, confesse e siga adiante com confiança a conexão com a espiritualidade. É por isso que tem muita gente que não que não como é que se diz? Você vê a zoada, né, pessoal? Chega, me atrapalha aqui, nossa. Não é brincadeira, tá, pessoal? É só quando eu venho gravar aqui o negócio, até a primeira parte foi até mais tranquila, né? Se o nosso coração não nos condena, né? Temos confiança diante de Deus. Então, a gente tem confiança de chegar até Deus, se aproximar de Deus. Então, pessoas que não estão se aproximando de Deus, é que algo culpa ela. E tem pessoas na igreja assim, tá, pessoal? Tem pessoas na igreja assim, que se culpa por essas coisas. Tá? Eu sinto muito, tá? Entende? Aí, o que mais, pessoal? Você tem que ir lá pra cá. Eu peguei essa roupa porque vem chuva. O que mais que a Bíblia fala aqui? Não me lembro. 2 Pedro 3, versículo 14. Portanto, amado, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculado e inculpável. Então, pessoal, enquanto a gente espera as coisas de Deus, a promessa, né? Essas coisas acontecer, a gente tem que se empenhar, então, trabalhar a nossa espiritualidade para ser encontrado, para ser encontrado por ele em paz, imaculado. Então, em paz, a gente tem que estar em paz, nada atormentando a nossa mente, né? Imaculado, né? Aquela pessoa separado assim, com a tranquilidade. E inculpável, que não tem culpa de nada. Você está tranquilo, nada lhe acusa, nada lhe condena. Uma pessoa andando assim, pessoal, que nada lhe culpa, você tranquilo, é maravilhoso, pessoal. Essa é a maior riqueza que você pode ter. Porque não adianta você ter dinheiro aí, mas andar culpado, com medo de alguma coisa que você fez. É uma pessoa atormentada, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem pessoas assim na igreja, tá? Que ela não sente a culpa dela, ela não tem confiança de ir a Deus, ela não se conecta verdadeiramente por causa da culpa. Mas Pedro fala que se você, amado, portanto, amado, enquanto espera essas coisas, você tem que se empenhar a fazer um esforço para o trabalho da Espírita, para se encontrar por ele em paz. Você estando equilibrado, em paz, imaculado, né? Separado e inculpável, que não tem culpa nada, a sua mente não acusa, nada não acusa. Então, é essa frequência que a gente tem que estar, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Graças a Deus acabou, tá, pessoal? Porque as pessoas aqui já vêm fazendo zoada aqui, tá? As pessoas estão fazendo zoada aqui, tá?
Então, vamos encerrar aqui. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado por tudo, tá, pessoal? Por todas as coisas que você tem feito e por tudo que vai fazer na nossa vida. Deus, obrigado. Agradecer a vocês também, tá? Vocês estão se dedicando aí a ouvir meus vídeos, a se dedicar à sua espiritualidade. Espero que vocês estejam aí, pessoal, bem, em paz, orando, meditando, buscando essa frequência mais evoluída, tá? Não entrar nessa frequência, nessa vibração de emoção negativa que é a culpa. Tá bom, pessoal? Espero que esteja assim. Se tiver nessa frequência negativa, procura ajuda, tá? Terapeuta, quer conversar comigo? Estou aqui à disposição, tá? Se não quer comigo, tem outras pessoas aí, são terapeuta, psicólogo aí, vai atender você, tá? Para que esse sentimento aí seja trabalhado na sua vida, tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, porque já começou aqui a zoada, as pessoas ficarem agitadas, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!